Boa noite, grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazer a leitura e nós partilhamos e conversamos e refletimos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E atualmente nós estamos fazendo a leitura juntos dessa obra, que nada mais nada menos é a autobiografia do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, meu trabalho, minha vida, hoje retomando na página 106, lá no finalzinho da página. E esse grupo de estudos é uma iniciativa maravilhosa, uma ideia inovadora do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte desses encontros, e a gente sempre gosta de lembrá-los e nominá-los, e assim vamos fazer. Lembrando do Renato Bertatti, da Alice, do Oswaldo, do Marcos Castro, e hoje quem está aqui conosco é o nosso querido René Schubert. René, desde já receba o nosso carinho, nossa gratidão pela sua entrega aqui conosco. E temos um leitor, que hoje será o João. E dito isso, acho que eu não esqueci nada. E se eu tiver esquecido, René, você, por favor, você complementa. Dito isso, eu te passo a palavra com muito carinho. Boa noite, meu caro. Obrigado, Larissa. É muito bom estar com todos vocês. Né? Eu acho que só faltou a questão do YouTube, né? Tudo que a gente faz aqui vai direto para o YouTube. E se vocês que nos assistem agora no YouTube, eu não sei que horas são, mas se vocês assistem e tiverem também dúvidas, vocês podem colocar aí no próprio YouTube, que essas perguntas chegarão aqui no grupo. Né? Ou chegarão pela Larissa ou pelo Hamilton, e nós vamos, de repente, debater isso aqui. Né? A ideia do grupo é exatamente poder abrir para questões, não que necessariamente eu vá respondê-las, mas eu conto também com a ajuda de muitos colegas que estão aqui que, de repente, vão poder responder. Né? Então, a ideia é essa, a gente abrir esse espaço de reflexão. Então, por favor, João, vamos começar a leitura de hoje. Vamos ver se vocês me ouvem bem. 1 ano e meio após o casamento, recebi uma correspondência de Roma. Era a autorização da cúria para o matrimônio. Estranho, afinal, nunca pedi autorização para isso. Minha esposa e eu ficamos 1 ano em Viena, depois prestei todos os exames para concluir minha formação em psicanálise. Além disso, na época, eu já tinha lido as obras completas de Freud e sabia lidar muito bem com resistências e projeções que me seriam muito úteis em meu trabalho posterior na área da constelação familiar. Para o reconhecimento de minha formação em psicanálise, faltavam apenas 20 horas de análise didática, que eu pretendia recuperar nos próximos meses, pois tinha comprado uma casa geminada na pequena localidade de Einring, que contava com cerca de 6.500 habitantes, no distrito de Beck, que era não sei quem, um palavrão aí, perto da fronteira com a Áustria e da cidade de Salzburgo. Após a mudança, passei a integrar o Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo, presidido pelo professor Igor A. Caruso. Pareceu-me uma boa escolha em razão de sua excelente reputação. Além disso, de certo modo, era a continuação lógica da minha formação no Círculo Vienense de Psicologia Profunda, que na época também fora fundado por Caruso. Ademais, essa conexão era necessária para a minha almejada qualificação como psicanalista. Naqueles tempos, Caruso era uma das figuras mais aclamadas da cena psicanalítica, adorado por muitos como guru, embora em sua pessoa o envolvimento com o regime nacional socialista, incluindo a amizade íntima com nacional-socialistas convictos, se conjugasse com a crítica da filosofia social da Escola de Frankfurt, ligada a Marx e Hegel. Contudo, esse antagonismo só foi tematizado décadas depois, tornando-se um exemplo de como as conexões oriundas do Terceiro Reich, de modo semelhante ao que ocorre no ambiente de juízes e advogados, conseguiram passar despercebidas do público ainda por muito tempo após a Segunda Guerra, mas foram toleradas e talvez até protegidas pelos responsáveis.
Olhando retrospectivamente, parece-me uma maldição que paira sobre minha geração o fato de, às vezes, a vida de um opositor do nacionalsocialismo, como eu, cruzar de novo o caminho de cúmplices desse regime cruel e desumano que permaneceram na sombra por tanto tempo. Igor Alexandre Graf Caruso nasceu em 1914 na cidade de Tiraspol, atual Moldávia Transnistria, outrora pertencente ao sul da Rússia, de uma família da pequena nobreza que deixara a Rússia após a Revolução de Outubro. Estudou pedagogia na Bélgica, onde se formou em 1937 e trabalhou em um centro de apoio educacional. 2 anos depois, mudou-se para a Estônia para se casar com sua primeira mulher, Irina Grauen. Em 1942, graças à influência de terceiros e, sobretudo, do marido da irmã de Irina, que era membro da SS, o casal foi para a Áustria. Com a ajuda do cunhado, Caruso obteve um posto de educador e perito da renomada instituição vienense de assistência aos jovens, conhecida como Anspiegelgram. Nesse estabelecimento havia um hospital psiquiátrico infantil com um suposto departamento pediátrico. Aqui no pé da página tem um esclarecimento sobre a SS, que é abreviação de Organização Paramilitar ligada ao Partido Nacional Socialista. Seguindo, então. As crueldades... Só um instantinho, João. Na minha página não tem isso, mas só para deixar claro, já que isso está vindo aí, né? Sturmstaffel, né? Era o serviço secreto alemão e ele era muito cruel na perseguição de judeus, né? Principalmente de judeus e de inimigos do regime, atuando juntamente com a Gestapo, que tentava encontrar alemães que eram contra o regime, né? Então, na verdade, esta personalidade, né, Caruso, conseguir entrar no circuito via SS mostra, na verdade, como essa ditadura, né, ela estava arraigada no poder e como ela permaneceu, né, como um reflexo durante muito tempo no poder. A gente sabe, isso recentemente eu estava comentando com um colega nosso, né, que mencionou, né, os ataques que Hellinger sofria sobre a questão do nacionalsocialismo, de que ele era um nazista, né, provavelmente uma crítica de alguém que não participa do nosso grupo de estudos, né, lendo a autobiografia de Bert Hellinger, vendo exatamente esse percurso que ele foi fazendo, inclusive essa análise crítica que ele foi fazendo desse momento histórico alemão e também de suas consequências. A gente mencionou Carl Gustav Jung, né? E Carl Gustav Jung, ele ficou na Suíça. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial a Suíça foi um país neutro, né? Mas ele manteve a sua prática clínica. E alguns textos que ele havia mandado para a Alemanha, na época, né, da Sociedade de Psicanálise e tal, foram publicados exatamente nessa época, né, onde o nazismo estava muito forte. E qual que foi a associação que se fez? Esse cara tá junto com os nazistas, né? E por muitos anos houve essa crítica, ainda existe essa crítica, né? Sendo que Carl Gustav Jung não tinha nenhuma ligação com o regime. Houveram psicanalistas que fizeram ligação com o regime, e aí a gente fala de uma psicanálise ariana, né? Inclusive, isso foi uma das coisas que manchou bastante a psicanálise. O Freud teve que fugir, né? Ele conseguiu ajuda de Marie Bonaparte, que conseguiu fazer com que ele fugisse pela França e chegasse à Inglaterra, e lá ele ficou em exílio até a sua morte. Mas quem depois faz o resgate dessa psicanálise, mais tarde, é o francês Jacques Lacan, porque por muito tempo se associou, então, a psicanálise como uma terapêutica higienista, né, ariana, favorável ao regime, né? Lembrando que a psicanálise ela nasce em Viena, na Áustria, e a Áustria é um dos primeiros países que se anexa voluntariamente aí à Alemanha,
ou seja, concordando com o regime, né? Então, aí a gente tem emaranhamentos acontecendo, só que emaranhamentos políticos. Isso já não significa que a gente pega, eu de repente pego a Larissa e pego o João e falo, meu, vocês estavam viajando naquela época lá, então vocês eram também. Que é a associação que as pessoas fazem. Né? Vocês estavam lá, então vocês estão no meio da patotinha. Né? E a gente sabe como foi difícil para o Freud sair de Viena, e ele saiu e deixou suas irmãs lá, que morreram. Né? Freud era judeu, né? E ele ainda conseguiu fugir com sua esposa, suas filhas, e eu acho que, se eu não me engano, com a cunhada. Mas ele perdeu muitas pessoas, deixou muitas pessoas para trás. E por muito tempo ele tentou também trazer outros psicanalistas, né, judeus, que estavam na Alemanha e que ele não conseguiu. Né? Então, houve uma supressão da psicanálise judaica, né? A origem da psicanálise é judaica, e nessa supressão surgiu, então, uma psicanálise ariana. Essa é uma história meio que negra que aconteceu e que afetou muitas pessoas. Né? E Hellinger está aqui falando de uma personalidade. Realmente, esse cara é uma personalidade dentro do campo da psicanálise. Caruso, ele tem muitos artigos e tal, mas como a gente está vendo aqui, quer dizer, ele tinha um pezinho lá. Né? Ou seja, isso aí a gente está falando de fios políticos. Né? Logicamente, isso não torna nem o Caruso um soldado nazista declarado, nem o Hellinger, né, um psicanalista que estudou com, aspas, bem grande, nazista. Né? Então, é importante essa parte aqui, porque a gente vê como a história ela leva também no sentido de trauma muito tempo para poder superar certas coisas, superar ou talvez elaborar. Né? A gente sabe, né, e ele fala aqui, né, como psicanalista, ele aprendeu muito sobre resistências e projeções. Né? Por muito tempo, o que foi suprimido, né, a Segunda Guerra Mundial, os horrores da Segunda Guerra Mundial, se mostraram ainda na história e nas gerações que vieram depois. Né, que são as gerações aí, por exemplo, do meu pai e mesmo a minha geração, né, que tem traços aí do que aconteceu, mais ainda famílias judaicas que tiveram que abandonar tudo, né, fugir ou que fugiram dos próprios guetos ou dos próprios campos de concentração. Quer dizer, isso é uma coisa muito presente hoje nas gerações. E Hellinger vai falar longamente disso no livro Paz e Conflito, né? Entre outros. Né? Ou seja, vocês veem que Hellinger sempre volta a esse assunto, mas olha só como isso está forte no percurso dele. Né? Não só dele, no percurso de todo mundo que naquela época, na Europa, estava fazendo sua formação. Né? E aqui, o João leu certinho, né? Mas existem questões de tradução aqui. Aqui fica bem claro que psicologia e psicanálise estão muito próximas. Aqui no Brasil não é assim, tá? Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Né? A psicologia ela é uma ciência, né? Uma formação universitária. A psicanálise ela é eu vou pôr aspas aqui, é um curso livre. Né? É uma postura também que se aprende. E a formação para psicanálise, eu diria que é bem mais longa que a de psicólogo, tá? Agora, vão me perdoar os psicólogos aqui. Eu segui as duas e a formação em psicanálise, você tem que passar por análise pessoal, supervisão, grupo de estudos, quer dizer, e é uma formação permanente. Em nenhum momento você chega e fala, me formei. Não, você continua estudando, né? Então, aqui a gente vê uma das bases muito fortes aí de Bert Hellinger, na psicanálise, e aqui ele está contando exatamente sobre a sombra, né? Como todo legado que a gente aprende vem também com uma sombra, um Zeitgeist, né? Um fantasma do tempo, né? Vindo aí de algo recente, né? Que tinha acabado de acontecer, a Segunda Guerra Mundial, né? E que Hellinger também participou, sim, né? E a gente leu isso aqui, né? Com todas as consequências disso. Né? Então, esse relato aqui, para nós que não vivemos isso é muito claro. Né? É o relato daqueles que sobreviveram e que viram, não, ó, tem traços, e traços, rastros, traumas, sintomas. Né? Desculpa te interromper, João, foi só para fazer esse parênteses aí. Né? SS realmente merece uma nota grande de livro. Claro, aí. Claro. E ele continua falando dessa realidade.
Seguindo, as crueldades cometidas nessa instituição foram descritas nas mais de 500 páginas do relatório final sobre a violência contra crianças em reformatórios da cidade de Viena, elaborado em 2012 por Reinhard Sider e Andreas Mioski, a pedido do município de Viena. Crianças com doenças hereditárias e congênitas, bem como com menores com deficiência mental e déficit de aprendizagem, eram isolados e submetidos a experiências médicas. Por fim, centenas delas foram mortas com luminal, página 44. O medicamento luminal pertence ao grupo dos barbitúricos e é utilizado no tratamento da epilepsia e como sedativo. Em 1940, na clínica psiquiátrica de Leipzig-Dosen, desenvolveu-se o chamado esquema luminal, que inicialmente era empregado apenas na eutanásia de crianças. Por vários dias, os pacientes recebiam 3 vezes ao dia uma superdose injetável. Como também apresentavam subnutrição, morriam pouco tempo depois de pneumonia. Em outro trecho do relatório final, os autores se referem à instituição Am-Spiegelgrund. O programa de eutanásia destinava-se a bebês e crianças com doenças hereditárias, bem como a crianças epiléticas ou diagnosticadas pelos psiquiatras como débeis mentais, a maioria na seção de lactentes, que no jargão interno era denominada de Departamento da Comissão do Reich. Nele, a maioria dos 789 crianças registradas na instituição Am-Spiegelgrund foi assassinada, página 42. Segundo a acusação atual, pelo menos 14 crianças foram mortas com base nos pareceres de Caruso. Ele próprio nunca confirmou o fato, embora desde meados dos anos 1970 houvesse indícios da ligação de Caruso com o programa de eutanásia da instituição Am-Spiegelgrund. Somente em 2008 chegou-se a uma certeza. A historiadora da ciência e psicanalista Eveline List estudou os pareceres de Caruso, disponíveis nos arquivos Municipal e Nacional de Viena, e publicou suas descobertas. Em 1942, Caruso transferiu-se para o Hospital Psiquiátrico Dublin, em Viena, onde se tornou amigo próximo do seu chefe, o psiquiatra Alfred Prinz von Auersperg. Membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1938, von Auersperg também se tornou membro da SS. Como SS, mais alta patente da hierarquia das tropas de Schutzstaffel, atuava na equipe médica da SS. Depois da guerra, foi classificado como seguidor do nacionalsocialismo, uma vez que não se conseguiu comprovar sua participação direta nas ações da eutanásia. Em 1946, fugiu com a família para o Brasil e, no período subsequente, atuou tanto na América do Sul quanto nos Estados Unidos. A partir de 1953, voltou várias vezes à Europa. A estreita ligação de Caruso com Auersperg impediu, primeiro, de ser aceito após a guerra na Sociedade Psicanalítica de Viena, que remontava a Freud. Por isso, ele fundou o Círculo Vienense de Psicologia Profunda. Só um instantinho, João. Uhum. Muito obrigado pela leitura até aqui. Vocês lembram que faz pouco tempo, acho que fazem 2, 3 grupos atrás, a gente leu sobre a questão do assassinato de crianças, né? Vocês estão percebendo o fio, né? Como Hellinger vai trazendo, né, relatos aí de como esse sacrifício, né, de crianças vai acontecendo, às vezes por questões religiosas, às vezes por questões de Estado, né? Essa questão da eutanásia infantil, ela é um fato, né? Logicamente, sabemos também que elas não eram mortas por serem tontas, por serem bobas, elas eram cobaias de laboratório, né? Existe um filme recente, não sei se vocês chegaram a assistir, que chama O Médico Alemão. É um filme argentino, né, que conta a história de Mengele,
né, o Dr. Mengele, né, o anjo da morte, quando ele foi para Mendoza, né? E vai mostrando que Mengele ele estava sempre trabalhando, né? Isso daí é o fim da guerra, ele já está fugido na Argentina e ele continua fazendo suas experiências, né? E as experiências dele eram principalmente com crianças e adolescentes, né? E o regime nacional-socialista, o braço científico do regime buscava desenvolver a fórmula do super-homem, né? E isso não é brincadeira, isso não é gibi. Na verdade, muitos heróis do gibi são baseados nessa história, né? De que se procurava encontrar uma fórmula de super-força para que os soldados pudessem resistir mais, lutar mais. Algumas fórmulas, inclusive, foram encontradas e foram descritas em alguns filmes aí. Tem um outro filme francês que fala disso, que chama Rios Vermelhos, né? Ou seja, Hellinger está nos dando aqui muitas referências meio negras da história, né? A gente está falando da pós-guerra, né? E olha só como isso está forte aí, né? E inclusive um acobertamento e provavelmente um segmento de experiências em parte de tortura, né, com crianças, né? O regime não via crianças como seres, autônomos, né? Via como seres que devem ser sacrificados. Eles estão a serviço aí do Estado, né? Então é uma questão aí, né? Tanto que muitos das altas patentes da SS depois no final da guerra eram ocupados por jovens de 15 a 17 anos. Né? Vocês podem imaginar o desastre que é você dar uma submetralhadora, um sobretudo de couro e um cap com 2 caveiras na mão, né, de um adolescente de 15 a 17 anos. Né? Eles são muito cruéis, né? E se sabia disso. Né? Então, o Hellinger está contando aqui, na verdade, como também a psicologia, a psicanálise aí na Alemanha estava nadando contra a correnteza, na verdade estava se afogando, né, por causa também desses crimes, né? Isso é fato, né? A psicologia leva muito tempo depois para conseguir se recuperar e a psicanálise vai se recuperar fora da Alemanha, né? Porque na Alemanha ela ficou bastante manchada. Até aqui, alguém gostaria de colocar alguma coisa ou dar mais alguma contribuição nesse sentido? Eu estou até com o meu chat desligado. Ah, ok, não tem nada no chat. Não tem nada no chat, todos assim, passados. Ok. A guerra, ela é aquela coisa que aparece no filme Cocoon, né? O horror. Né? Eu acho que é uma das últimas cenas do filme Cocoon, né? O horror. Né? Só sobra o horror. Para você chegar na guerra é horrível, estar na guerra é horrível e o pós-guerra é horrível. Né? Então, a reconstrução de um Estado, a reconstrução de uma população, né? Se a gente olha para a Alemanha, se a gente olha para a Áustria, se a gente olha para o Japão, né? Realmente é espantoso o retorno e também a que preço. Né? Por isso que a gente fala, né, nas lealdades sistêmicas, o quanto isso marcou o povo alemão, as gerações atuais. Né? E as gerações de britânicos, de franceses, de eslavos, né? E toda essa situação que a gente tem agora, os fluxos migratórios, né, na Alemanha, na Europa em geral, também são reflexos aí de uma grande alma, né? Pode-se dizer assim. Né? Isso é um outro tema que foi muito criticado, né, quando Bert Hellinger questionou a serviço do que está a guerra. Né? E muitas pessoas questionaram, então você é a favor da guerra? E aí ele falou, como um bom fenomenólogo, não, a guerra está aí, né, gente? Aconteceu a guerra. O que eu estou colocando é a serviço do que está a guerra. A serviço do que está a paz. E a resposta é um serve ao outro. Né? Se alguém tiver entendido essa reflexão, vocês me contam, porque eu ainda estou girando em torno disso. Né? A Larissa já deve ter entendido.
né? Depois ela vai falar sobre isso conosco. Mas é uma questão, né? Minha cabeça está aqui girando. Sim. A guerra a serviço da paz e a paz a serviço da guerra, né? Sigmund Freud colocando que todos nós, humanos, somos seres constituídos pelo conflito. Se não é o conflito interno, é o conflito externo. Nós somos movidos pelo conflito. Princípio de vida, princípio de morte habitam em nós. E o tempo todo nós estamos, de certa forma, lutando com isso, ou talvez enfrentando isso, ou talvez tomando consciência disso, das escolhas. E como hoje a Valéria me disse muito bem, né, Valéria, vou puxar você aqui, né, uma decisão. Toda vez que um adulto toma uma decisão, ele perdeu algo, porque ele ficou dividido. Então ele tomou uma decisão, algo ele perdeu e algo ele ganhou. Quem que sustenta isso? Um adulto. Uma criança não consegue sustentar isso, né? Então, a gente vê nos movimentos de guerra muitas coisas traumatizadas, muitas lealdades invisíveis, ocultas. E aí, como Hellinger dá introdução nisso, né? Muitas coisas que foram suprimidas, resistidas. Ele usa a palavra Widerstand, né? Isso é até legal para você, Larissa, que está estudando. Né? Widerstand, em alemão, significa resistência, né? Mas boa, né? Stand significa isso, né? Tipo, parar você, vida, novamente. Eu novamente te bloqueio, né? Ou seja, é uma reiteração do bloqueio, né? É uma palavra, ali, o alemão, quando ele fala as coisas, ele é bem preciso, bem de engenharia, né? Então, ele está realmente deixando bem claro um obstáculo que é reiterado. Isso, logicamente, acontece com essas pessoas aqui. Conosco, isso não acontece. Nós já estamos num outro nível, né? Brincadeira, gente, né? Mas é aquela coisa, como humanos, o tempo todo vamos lidar com essas coisas que foram deixadas, às vezes, como resistência, foram suprimidas, escondidas, ocultadas por nossos ancestrais e que vão voltar. E, às vezes, a gente decide tentar resolver isso, né? E com as constelações familiares, a gente sabe a meleca que dá isso. Mas faz parte, né? Vamos continuar, João? Vamos, sim. Então, seguindo. Caruso alcançou o prestígio social graças à sua segunda esposa, Maria Meyer Gunthoff, filha de Franz Joseph Meyer Gunthoff, influente empresário, posteriormente cofundador e por muitos anos presidente da Associação Industrial Austríaca. Por ter sido opositor do nacional-socialismo, Meyer Gunthoff fora encarcerado no campo de concentração de Mauthausen. O destino do sogro como prisioneiro de um campo de concentração cobriu como um véu o passado de Caruso, sobretudo a partir de 1952, quando ele começou a difundir uma psicologia cristã. No período subsequente, foi promovido a psicanalista preferido da sociedade vienense e do clero. Sua ulterior ligação com as correntes intelectuais de esquerda e sua adesão a Marx e Herbert Marcuse também fizeram com que se tornasse uma figura de liderança do movimento estudantil de 1968. Segundo suas próprias informações, a partir de 1956, Caruso deu palestras na América do Sul como professor convidado e foi nomeado professor no Brasil. De 1966 a 67, lecionou na Faculdade de Medicina da Universidade de Graz e, em seguida, obteve um cargo como professor assistente da Universidade de Salzburgo. Mostrava-se como um professor universitário e psicanalista progressista. Após ter sido convidado para trabalhar na Universidade Livre de Berlim, em 1972, foi nomeado por Hertha Firnberg, primeira mulher a ocupar o Ministério da Ciência na Áustria, para o cargo de professor nas áreas de clínica, psicologia e psicologia social, mesmo sem ter habilitação e sem prestar concurso. Nessa época, Caruso era o único professor na Áustria a lecionar psicanálise. Sua nomeação foi ainda mais surpreendente porque ele não dispunha de nenhuma graduação em psicologia, mas apenas em pedagogia.
embora afirmasse ter concluído uma formação em psicanálise com August Eichhorn, professor vienense e fundador da pedagogia psicanalítica, e com Victor Emil von Gesatel, psiquiatra alemão, professor universitário, fundador do célebre Instituto de Würzburg para Psicoterapia e Psicologia Médica, não há nada que comprove essa informação. Caruso fundou o Círculo de Salzburgo para o trabalho e a pesquisa em psicologia profunda e psicossomática, mais tarde renomeado Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo. Entre os membros da direção estava Gerhard Harer, desde 1971, professor de psiquiatria forense na Faculdade de Direito da Universidade de Salzburgo. Como estudante do ensino médio, engajara-se na NSS e, posteriormente, na SS Studentbund. Bom, tem explicações embaixo no pé da página. A primeiro termo aí, Liga dos Estudantes Escolares vinculada ao Partido Nacional Socialista. E a segunda, NSD Studentenbund, Liga dos Estudantes Universitários vinculada ao Partido Nacional Socialista também. Só uma coisinha, João. Sim. Sempre vocês verem NS, NSD, né, a gente costuma falar só nazi ou nazismo, né? Isso tudo são siglas, assim como todo partido, né? A gente tinha o Partido Nacional Socialista, né? E o Nacional Socialista era descrito como NS, né? Nationalsozialistische Partei, né? Então esse era o partido ao qual Hitler era na qual Adolf Hitler era um vocacionado orador, né? E assim ele foi subindo, né? Então haviam vários grupos jovens, aspirantes, né, para entrar no partido, né? Então por isso que esse partido também cresceu tão forte, né? E essas siglas todas, elas também mostram uma história dentro da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, uma história de muitas cisões e traições, né? Então, você tem unidades aí que foram aniquiladas, principalmente quando houve uma passagem de soldados marrons para os soldados negros, né? De roupas pretas e outras histórias, né? Então ele aqui está deixando bem claro que é como se fosse um grêmio estudantil, só que um grêmio estudantil ligado ao nacional socialismo, né? Que naquela época era um partido, né? É muito interessante a gente observar isso, porque assim, para essas pessoas assim, é um partido como qualquer outro, eles ainda não sabiam o futuro, né? Não sabiam o que estava por vir e como ia vir isso, né? Hoje em dia, se você usa essas siglas, inclusive de forma jocosa, isso é muito mal visto na Alemanha, né? Por causa de toda a história que tem aí. Mas a gente não pode esquecer que nessa época aqui, nessas datas aqui, ele era um partido super importante, bem visto, e a população apoiava esse partido, né? Por suas ideias e pela forma como era apresentado, né? E aí a gente tem depois a forma como a guerra vai se desenvolvendo, né? E a forma como as ideias do Führer, né, de Adolf Hitler, vão levando o povo alemão, né, para o sonho da grande Alemanha que ele tinha. Desculpe, João, por favor. Então, seguindo, esse professor de psiquiatria forense, Gerhard Harer, ele, em fevereiro de 1935, se torna membro da SS, que na época era ilegal na Áustria, e da SS Standard 89. A ela também pertencera Otto Planeta, que em 25 de julho de 1934 disparou um dos 2 tiros que mataram o chanceler austríaco Engelbert Dollfuß, e foi executado 6 dias depois. Desde 1940, Harer era membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como membro da SS, esse palavrão aqui, da Universidade de Viena, ocupava-se intensamente de genética e eugenia. Durante a guerra, Harer trabalhou como médico assistente de Alfred von Auersperg, amigo de Caruso, na seção de neurologia
e neurocirurgia dos hospitais militares. Também mantinha um estreito contato com Heinrich Gross, médico praticante da eutanásia que participara do assassinato de crianças na instituição An-Spielgrund, antigo local de trabalho de Caruso, e mais tarde se tornara o psiquiatra forense mais requisitado da Áustria. Na instituição An-Spielgrund, Gross havia tomado parte em experimentos médicos, sobretudo em pneumoencefalografias realizadas em inúmeras crianças. Nesse tipo de experimento, injetava-se ar na cavidade cerebral através da espinha dorsal para a execução de uma radiografia. Desse modo, queriam investigar se a esclerose tuberosa, mutação do gene TSC1 ou TSC2, que provoca um crescimento desordenado das células e tem a formação de tumores como consequência, poderia ser reconhecida em pacientes vivos. Somente em 1975, a vida pregressa de Heinrich Gross foi reconhecida, mas ele não foi responsabilizado criminalmente por ela. O crime de homicídio doloso havia prescrito e o Ministério Público se recusou com veemência a acusá-lo de assassinato. Isso ocorreu em 1997. Como Gross não tinha condições de ser interrogado, a audiência marcada para o dia 21 de março de 2000 foi adiada para uma data indeterminada. Em 2005, ele faleceu. Em 1962, na reinaugurada e, por isso, ainda jovem Universidade de Salzburgo, Caruso encontrou o professor de psicopatologia Emo Gastager, seu amigo e aluno dos tempos de Viena, bem como William Joseph Hebers, catedrático em psicologia. Os três formaram um triunvirato que se dedicou a uma psicologia profundamente ancorada no aspecto humano e acabou atraindo estudantes dentro e fora do país. Além disso, em suas discussões incluíam temas e atividades sociais que agradavam muito a geração de 1968. Quando ingressei no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo, nem todos os contextos descritos eram conhecidos do público. A reputação de Caruso continuava ilesa. Mais tarde, quando tomei conhecimento do seu passado, fiquei chocado, profundamente abalado, por um lado, devido ao horror pelos crimes cometidos, por outro, porque me senti enganado pela integridade simulada, e, por fim, pelos abismos que começavam a se abrir aos olhos de todos. O abismo que mais nos assusta está dentro de nós. Recuamos diante dele, tememos cair nele e sermos engolidos por ele. Defendemos-nos da voragem que nos sorve para dentro dele. Também o renegamos, como se não o tivéssemos. Nós o renegamos, por exemplo, por meio de nossas boas ações, de nossa amizade, do amor que demonstramos. Porém, atrás de tudo isso espreita o aspecto inquietante de nosso abismo. Como o tememos, vivemos de maneira diferente, às vezes como se ele não existisse para nós, mas é evidente que o nosso lado bom continua tentando se defender da atração e do poder desse nosso abismo interior. Afinal, qual é o efeito do abismo para nós? Sem ele, será que teríamos a força decisiva para servir a vida e levá-la adiante? Por que invocamos o amor de Deus e não tememos ao mesmo tempo seu abismo? Por exemplo, o inferno. É possível imaginar um abismo mais profundo do que esse? Por que ele nos fascina em tantas imagens interiores e exteriores? Seria ele o abismo de Deus? Seria o nosso? Seria o temor a Deus nosso temor? No entanto, nosso abismo é uma bênção. Ele nos torna precavidos e nos protege da queda porque o tememos. Acompanha-nos onde quer que amemos e sirvamos. Mantém-nos atentos. Quanto mais nos elevamos acima dele, maior é a força com que nos atrai. Portanto, é melhor ficarmos perto dele e termos consciência dele. Só um instantinho, João. Ah. Muito obrigado. Bom, vocês sentiram a sutileza da porrada, né? Depois disso tudo.
Ele fala, gente, é isso aí, né? Isso que eu acabei de descrever, esses horrores que eu acabei de descrever, todos vocês têm em vocês. E se vocês falarem que vocês não têm, para quem que vocês estão mentindo? Quem que vocês estão querendo enganar? Né? Então, até aqui tem uma questão interessante, né? Que ele fala do amor de Deus e do temor ao inferno, né? E alemão, o inferno é Hölle, né? E Hölle, existe uma outra palavra em alemão que é Hohl. Hohl é vazio, oco, né? Então, né, entrarmos também nesse vazio, sem fronteiras, sem espaços, e logicamente meditar sobre o vazio, ter consciência do vazio é uma prática difícil, né? Geralmente a gente precisa de alguém que nos ajude a fazer essa prática, mas necessária, né? Para que a gente tome contato com nossa luz e nossa sombra, né? Não só Bert, né? Aqui a gente está falando de Bert Hellinger e obviamente ele falou muito disso, mas todos os professores com os quais eu passei de constelações familiares, e eu vou lembrar agora, entre outros, de Stephen Hausner, do Thomas Bryson, eles falam da questão de que todo facilitador precisa visitar as suas sombras, né? Porque para você conduzir o seu cliente às suas sombras, você tem que conhecer muito bem as suas próprias. Caso contrário, vocês dois vão se perder nas sombras do, né? Você e o cliente vão ficar os dois perdidinhos lá, né? E aí vem uma imagem muito bonita, né, do peregrino, né, que é esse que carrega numa mão um cajado e na outra uma lanterna, né, que é a imagem de um sábio, né, visitando as suas sombras, mas sabendo que também haverá uma luz nisso. Quer dizer, isso é uma transformação, um trabalho de transmutação que é feito, né? Então, aqui a gente teve uma leitura pesada, né? Novamente falando dessa questão do sacrifício, né? Na verdade, de muitas crianças, em função da ciência, né? E a gente às vezes fala, né, que os frutos da ciência são doces, mas suas raízes são amargas. Agora, não lembro de quem é essa frase, né? Mas, sim, a palavra graças é horrível aqui, tá? Mas se não tivesse acontecido tudo isso que foi descrito aqui, a gente não teria, por exemplo, bioética hoje, né? A gente não teria áreas da ciência que defendem a humanidade, que defendem a ética, que defendem o cuidado, né? Porque houveram excessos na Segunda Guerra que tiveram consequências posteriores profundas, né? Isso fez com que a ciência inteira se reformulasse, né? Então, hoje em dia, a gente fala, inclusive, de não fazer experiências em animais, né? As experiências antigamente eram feitas em pessoas, e muitas vezes em pessoas assim que se dizia que não eram dignas. E aí a gente está falando de castas, a gente está falando de excluídos, a gente está falando de aqueles que são preteridos, né? Ciganos, afrodescendentes, pessoas com deficiências mentais, pessoas que não eram benquistas pelo tecido social, eram entregues para a ciência para experiências. E os hospitais psiquiátricos também, inclusive aqui no Brasil, tá? Eram depósitos humanos, né? E esses depósitos humanos era feita muita experiência, tá? Aqui no Brasil, no período da ditadura, infelizmente a gente teve várias figuras da psicanálise que atuaram junto ao regime também, inclusive dentro do DOPS, né? Torturando pessoas utilizando os conhecimentos do inconsciente, da psicanálise, né? Então, houveram processos aqui também, mas aí essa é a parte negra, né, da política, de um regime, né? E a parte negra em todos nós, né? E como o Bert Hellinger encerra aqui, né, ou
seja, é melhor que fiquemos próximos e conscientes disso, né? Ou seja, não é para você se jogar no abismo, mas tenha consciência que ele está lá, né? E, como diz Nietzsche, toma cuidado para você não olhar muito tempo para dentro do abismo, porque ele vai te olhar de volta, né? Então, você de vez em quando dá uma espiadinha, você fala, é fundo e tal, fazem parte também do nosso abismo, né? Eu estou vendo aqui que a Cristiane acabou de escrever sobre Barbacema, né? A gente tem vários livros, né, escritos sobre isso, né? O Holocausto Brasileiro dentro da saúde mental, né? E existem histórias assim. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico em São Paulo que tem um histórico bem pesado, né? E hoje ainda existem sombras desse passado, né? A questão é que ele é um hospital referência, né? Então, a gente às vezes fala, pô, fecha e taca fogo, né? Meio que excluir, né? Exclui também essa história. E a gente tenta transmutar isso, né? Porque eles também são necessários como unidades de saúde mental, mas tem um passado aí negro, né? Nesse sentido de como esses clientes eram tratados, como essas pessoas eram tratadas. Eu vi que a Cris colocou uma pergunta aí, mas eu queria abrir para vocês também, né? Para não ficar aqui falando tanto. Vocês gostariam de fazer colocações, perguntas, por favor? O Marco está com a mão levantada e ele fez o João também, acho que eu vi agora, levantou a mão, João? Você também levantou? O João também levantou a mão. Mas no chat tem uma colocação da Adriana. Ela escreveu assim, ó, poderíamos fazer um link da passagem a que serve a guerra e a paz, e a outra passagem, e a que servem nossos abismos? Podemos. Na verdade, eu convido não só a Adriana, né, a todos nós a olhar não só para a questão do meu abismo, né, a que serve meu abismo, a que serve a minha paz, a que serve a minha guerra, né? E aquela coisa, eu tenho conflitos diários, né? Às vezes bobinhos, né? Irritações, coisas no trânsito, coisas com vizinhos, coisas no supermercado. A que serve isso? A serviço do que está isso? Que consciência eu tenho desse momento? E quando eu estou em paz, ou quando eu prego a paz, a que serve isso? Né? A quem eu sirvo nesse momento em mim? Né? Que referências são essas? Porque aqui cada um tem referências de paz e tem referências de guerra e tem referências de abismo. Né? Então, não é a mesma. Mas olhar para isso é necessário. Como o Hellinger fala, reconheça tal como se mostra. Ah, meu abismo, ele é um problema que eu tenho. Ok. Reconheça o problema que você tem e verifica se é possível olhar para isso. Sabe aquela frase do Bert Hellinger? Eu vejo você? Começa por aí. Né? E se você, depois que falar eu vejo você, você fecha a porta, ok. É um começo. Eu vejo você e depois eu fecho a porta. Talvez depois de algum tempo eu possa deixar a porta aberta e olhar um pouco mais atentamente. Eu tô vendo aqui que a Marilza está aqui. Teve um exercício que o Peter e a Tsuyuko fizeram com a gente, maravilhoso, que era exatamente a gente imaginar uma pessoa com quem a gente tinha ranço, conflito. E aí a gente colocava essa pessoa à nossa frente, né, um representante para essa pessoa, e a gente ia se afastando dessa pessoa. Até uma distância, para nós, segura, onde a gente pudesse olhar para isso. Bom, eu fui fazendo exercício. Eu fui indo para trás, fui indo para trás, fui indo para trás, e o Peter lá olhando, né? A Tsuyuko de vez em quando olhando. Aí o Peter chegou do meu lado, ele falou, Renê, tem a parede, não dá para você ir mais para trás.
Eu falei, tá difícil. Ele falou, imagina que ela tá muito longe. E aí eu falei, mas o ódio é grande? Ele falou, acho que a gente vai ter que olhar um dia para isso. Né? Porque era algo, né? Eu realmente coloquei algo lá no exercício que mobilizava. Né? Olhar para isso é tomar consciência disso, não é resolver isso. Né? Às vezes, após muito tempo, darmos um lugar para algo maldito, depois de um tempo, isso sendo reconhecido, isso recebendo um lugar, talvez se torne uma bênção. Né? Então, é um processo, é uma transformação. Né? Então, essa pergunta que a colega Adriana faz é importante para todos nós. Né? Em nossa perspectiva de paz e guerra, na perspectiva de nosso sistema familiar de paz e guerra. Né? Às vezes eu tenho guerra com os meus vizinhos, não tenho com a minha família. Às vezes eu tenho guerras com a minha família, não tenho com os meus vizinhos. E os meus abismos. Né? Como está o meu autocuidado em relação a isso? E se de repente eu perceber, eu não consigo fazer isso, bom, procura ajuda. Né? Procura alguém que possa te ajudar a olhar para isso. Né? E saber pedir ajuda exige coragem, sim. Eu me lembro de várias supervisões que Bert Hellinger fez lá na Alemanha com psicólogos. E Bert Hellinger, ele antes da constelação, ele virava para todo mundo, ele falava, eu espero do público muito respeito. Porque a pessoa que vem aqui e traz esta dor, esta dificuldade, ela tem muita coragem. Coragem para olhar. E talvez transformar. Né? Porque aí a gente sabe, né? No sistema ampliado tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós, que estamos interdependentes. Né? Essa também é uma postura. Mas a primeira postura é eu vejo. Eu vejo que você está aí. Eu reconheço que você está aí. Né? Se ver se é possível, através de uma folha de papel, através de uma escrita. Eu vi que o Marco escreveu aqui até uma poesia. Né? São formas de aproximação. Essa leitura é uma forma de aproximação. Né? Porque ela mexe com a gente, ela acelera o nosso coração. Eu percebi que na leitura do João tiveram certos acentos que o João fez, né? Em certas passagens, lindo isso, né? Mas aquilo, o livro lê a gente, né? A gente acha que a gente está lendo o livro está lendo a gente, as passagens, né? E isso é importante, sim, a gente lançar essa luz, né? A consciência como uma luz para essa sombra que está em nós, né? E isso, todos nós aqui somos iguais, né? Estamos olhando para luzes e chegamos nela através de sombras, né? Larissa, por favor. Então, eu estou vendo o Marco com a mão levantada e o João também falou que queria fazer uma participação. Marco, você consegue abrir seu microfone? Sim. O livro está nos lendo, né, Renê? O livro, as intervenções, né? De fato, é realmente isso. Você, no primeiro bloco, falou da reconstrução, né? Como que é difícil reconstruir após a guerra. Né? E hoje, no Brasil, a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo um pós-guerra ainda em guerra. Com a vitória do Bolsonaro, escancarou muita coisa que estava reprimida, que estava escondida, que estava retraída, né? Então, assim, o que a gente está vendo acontecer no Brasil é essa guerra, porque nós estamos vivendo um clima de guerra.
né? Um clima de guerra política que tem se reproduzido de várias maneiras, tem nos dividido, tem feito escancarado situações que rompem laços familiares. Acho que não tem nenhum de nós que não tenha tido alguma ruptura nesse processo. Tá? E tudo que aconteceu, né? Porque a gente viveu um período de ditadura, com muita repressão, e aí o movimento político, o movimento popular, o movimento sindical, impôs uma derrota ao regime militar, né? Que foi aí... Não vou fazer análise histórica aqui, não, nem política, tá? Porque o objetivo do grupo não é esse, não. Estou só contextualizando. Como o René falou, a guerra está aí, então não adianta fingir que não tem. Nós estamos vivendo um momento de guerra, né? Agora, eu tenho percebido que tem sido importante isso. Eu lembro que logo quando o Bolsonaro tomou posse, eu vi várias pessoas e que eu sentia que eram militares, aqueles militares de pijama, e eles foram para as praças, estavam assim felizes, né? E é justo que eles estivessem felizes, porque eu e toda uma gama enorme de pessoas, obviamente a gente demonizou, né, essas pessoas. E, obviamente, elas sentiram a demonização. Né? Então, e achei interessante isso que você falou, René, que nós temos que entrar em contato com a nossa sombra. Nós que nos dispomos a fazer esse trabalho com a terapia sistêmica, principalmente quando a gente vê a importância de vítimas e perpetradores se olharem, né? Eu vejo uma importância nisso tudo que está acontecendo. E como eu já falei várias vezes aqui no grupo, né? Esse livro ele tem mexido muito comigo, essa temática tem mexido muito comigo, porque eu vivenciei na linha de frente essa luta no período da ditadura militar e depois também, posteriormente, até os dias de hoje, mas eu tenho feito um movimento em direção à paz. Né? Então, isso para mim tem sido muito importante. E aí eu quis compartilhar, porque eu pus aquele texto, um poema assim, do Arli Cravo, e eu coloquei o link do vídeo dele no YouTube, da série Foco no Afeto, que ele fala exatamente fazendo as pazes com a sombra. É um vídeo muito, muito enriquecedor. Eu já assisti esse vídeo dele mais de 10 vezes, com certeza. Porque a cada audição, né? Porque eu normalmente ponho o vídeo, vou arrumar a cozinha, vou fazer essas tarefas que não exigem muita atenção e vou ouvindo. A cada audição eu vejo um aspecto novo. E realmente entrar em contato com a sombra tem sido uma constante para mim. Com serenidade. Eu tenho olhado com muito carinho para as minhas sombras. Né? E isso que você falou reforçou essa necessidade. É isso, eu queria compartilhar isso e te ouvir um pouco, René, sobre essa questão da reconstrução, porque nós temos aí um país para reconstruir que está assombrosamente vivenciando uma situação que, além da tragédia econômica, com a política econômica que foi desenvolvida, com a supressão dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, ainda vem a crise da pandemia, que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Então eu vejo o Brasil como um país arrasado pela guerra, né? E aí a gente vai ter que reconstruir. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigado, gente.
Eu vou fazer uma ponderação, eu também depois vou abrir para o João, tá? Então a gente vai estender um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa eu estou aqui, o João ainda vai fazer sua colocação também. Bert Hellinger, num determinado momento, ele fala, né, que Adolf Hitler estava a serviço. Os políticos estão a serviço. E a gente não pode esquecer das 3 consciências, né? Consciência pessoal, consciência familiar, consciência espiritual. Eu lembro muitas vezes o Peter Spelter falar para mim: o sistema está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. A questão é que eu não sei se eu estou em equilíbrio com o sistema. Mas o sistema ele se autorregula com guerras, sem guerras. Ele se autorregula a serviço do que eu estou, né? E sim, partidos, seus políticos, seus representantes públicos, eles estão a serviço, né? E logicamente eu posso ter um ativismo, eu posso ter um passivismo, se é que existe essa palavra. Eu posso me retirar, né, para poder olhar a uma certa distância para isso, né? Mas passamos por momentos de choque, e toda vez que temos um choque, um conflito, uma crise, existe uma reconstrução, existe uma ressignificação, uma elaboração. A gente pode dizer que o Covid trouxe isso bastante para muitas pessoas, para muitas camadas da nossa sociedade, positivas e negativas, né? O corona também está a serviço, né? E quem assistiu aquela constelação que a Sophie Hellinger fez, voltada para o coronavírus, também é levantado isso, né? A serviço do que está esse vírus, a serviço do que está essa pandemia, né? Então, esse olhar fenomenológico, né? E, logicamente, nós também tentamos ver aí as ordens do amor. E que amor é esse, né? Tentando não colocar o nosso amor pessoal aí, né? Porque aí a gente entorna o caldo, né? A meditação, né? E a gente percebe que todos os facilitadores, todos os teóricos, eles chegam a um momento onde a fala deles se torna espiritualizada, se torna olhando para esse coletivo, para essa alma maior, né? Que de certa forma todos nós fazemos parte em maior ou menor grau, como necessários, né? Olhares. Eu vou abrir para o João, né? Eu sei que isso não é uma resposta, tá, Marco? É apenas uma reflexão em cima do que você falou, mas isso foi uma coisa que o Peter sempre me colocava muito claramente. Você quer fazer política? Não, não quer? Então, tem gente que faz. E tem gente que carrega as mãos, às vezes, sujas, porque está fazendo política. Ou seja, ela se arrisca a fazer política, ela está a serviço daquele campo. Nós estamos a serviço de vários campos. E conforme a gente vai tendo consciência, a gente tem também a capacidade de escolha desses campos, né? E para complementar a fala do Marco, há algum tempo atrás, o nosso professor Renato Bertatti fez uma live falando sobre política e constelações familiares, que vale a pena vocês verem, está disponível no YouTube, tá? Porque é uma temática, ela é espinhosa, né? Assim como se de repente a gente falasse de religião e constelações familiares, né? Ela é espinhosa, mas ela não é pessoal, não é para ser ouvida do lado pessoal, né? É um campo muito vasto, né? Por favor, João, coloque sua questão ou sua reflexão. Eu abro mão porque o que o Marco Aurélio falou e o que você acaba de falar me atendem. Então, agradeço, eu abro mão. Ok. Obrigado, João. Antônio, você colocou uma questão aqui. Você pode colocar essa questão que para mim não ficou claro, desculpe. Você consegue Ainda abrir não... seu microfone, Antônio? Foi. Agora foi.
Então, a questão do olhar, né, que você colocou, da gente estar olhando, e aí nessa leitura, ele nos traz olhares profundos, né, que a gente fica chocado com a história, que é a história, né? E quando eu olho, né, nessa visão sistêmica, né, me surgiu essa questão, né? Eu olhar, existe graus de profundidade que eu vou desenvolvendo no olhar essas questões, que me toca, porque se me toca tem algo em mim, uma sombra que eu tenho que olhar, e como que eu mergulho até levar a luz no profundo. Ok. Recentemente a gente estava num congresso discutindo essas questões, né, de constelações. Inclusive esse congresso continua acontecendo, né? Alguns colegas aqui até estão presentes nesse congresso. E surgiu essa pergunta, né, da percepção do campo, né? Como aprofundar a percepção no campo, né? E teve um facilitador que ele colocou, ele falou, olha, ou você tem a percepção ou você não tem a percepção, né? E o que a gente percebe no campo espiritual, ou então nas ordens da ajuda, tá? Existem pessoas que se autorizam a olhar com profundidade. Isso tem um preço. E existem pessoas que não se autorizam. É um percurso, é uma caminhada, assim como a psicanálise. Aprender a atenção flutuante, a associação livre, a interpretação do inconsciente, leva tempo. E às vezes, no meio do percurso, você fala, não quero isso aí, não. Isso daí é muito hardcore para mim, é muito punk. Tô fora. E que bom, se você descobriu isso, que bom, ordens da ajuda. Eu perceber até onde eu posso ir, qual o meu limite. E isso vai ser uma ferramenta também para eu passar para os meus clientes. Eu posso chegar até aqui. Uma coisa que você vai perceber, Antônio, ou provavelmente já percebeu, de acordo com o facilitador que a gente visita, que a gente vai, a gente alcança diferentes graus. O Hellinger não falava em profundidade, ele falava em camadas. Essas camadas tinham a ver, sim, com o facilitador. Não é que aquele facilitador é mais profundo ou menos profundo. Ele é o facilitador ideal para você naquele momento. Naquele momento você está disponível para olhar para aquilo. E provavelmente aquele facilitador ele tem ferramentas para você naquele momento, né? Então eu responderia dessa forma para você, porque se a gente falar em grau de profundidade, a gente corre o risco de falar de melhor e pior, de falar que alguém é bom e alguém é ruim, e não é isso. Todos nós estamos numa jornada. E essa jornada vai fazer com que a gente olhe, às vezes, para um lugar que ninguém olha. Até que, de repente, alguém fala, eu também. E a gente fala, nossa, encontrei o mestre. E aí a gente vai trocar, às vezes a gente vai realmente crescer, outras vezes a gente vai falar, nossa, por que eu perdi tanto tempo nesse lugar? E assim vai, né? Então, eu gosto dessa palavra do Hellinger, camadas. A gente vai olhando para diferentes camadas. Então, aqui a gente olhou para uma camada que nos permite olhar, porque ela já aconteceu, né? E a gente viu horrores nessa camada. E, logicamente, que a gente puxa as nossas camadas pessoais. Hoje, como seria isso hoje? Ah, hoje isso não é possível. Sim, mudou, tá, gente? Tortura mudou. A maldade mudou. Mas ela sempre esteve aí. Né? A perversidade ela sempre vai estar aí. Né? Ela também é parte da nossa natureza. Né? E se eu falar, eu quero tirar isso de mim, o discurso é de exclusão. Isso foi uma coisa que Hellinger nos deixou bem claro. Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu rejeito, né, me aprisiona. Tudo aquilo que eu reconheço, me liberta. Né? Então, também reconhecer essas sombras, essas maldades, essas perversidades, essas torturas.
que às vezes passam na minha cabeça como fantasias. E talvez sejam fantasias antigas que estão no meu sistema. Permitir olhar para isso. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente sobre o Lovecraft, né? o escritor. Né? E a gente falou, nossa, o cara ele tinha uma imaginação terrível, né? O terror que ele traz, né, Lovecraft. E, bom, ele colocou isso no papel. Ele fez com que todos nós pudéssemos visitar esses terrenos terríveis, horrorosos, e descobrir que nós também tínhamos isso em nós. Né? Então, é uma ampliação também. Ou, de repente, é um livro que eu vou pegar, vou jogar no lixo e vou falar, eu não vou ler esse lixo. Ok. É uma exclusão. Né? Então, mas, assim, também é uma decisão. Né? Então, o tempo todo a gente vai se haver nesse conflito. Né? Até onde eu posso integrar e incluir, e até onde eu tenho que colocar um limite, em certas coisas eu vou excluir. E talvez, em vez de excluir, eu vou fechar a porta e vou falar, agora, nesse momento, eu não quero abrir a porta. Eu sei que está do outro lado da porta. Eu preciso de um tempo para poder olhar para isso de novo. E vou me ocupar com outras coisas. Né? Isso é uma metáfora que a gente traz aí da PNL, que a gente traz da hipnoterapia e também da psicanálise. Nós temos vários quartos dentro de nós. E tem alguns quartos que estão trancados à chave. Nós temos a chave. Depende de nós se a gente vai abrir ou não. E às vezes, durante a nossa vida, a gente não vai abrir. Ok. Tem consequências. Sempre tem. Obrigado pela sua colocação. Antônio, obrigado pela sua colocação. João, Marco, todos os colegas. Eu passo a palavra para a Larissa. Obrigado, João, pela sua leitura. Né? Por favor, Larissa. Renê, pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhum comentário no chat, nem nenhuma outra colocação. Acho que é isso, encerramos. A Vera aqui está agradecendo, e eu acho que ela agradece também por todos nós, pela sua entrega aqui conosco. Só para a gente organizar aqui para o próximo encontro, nós paramos na página 113. No meio da página, a gente vai retomar ali no parágrafo fala enquanto participei. Confere? Isso, confere. Ok. Então é isso. Renê, gratidão. Eu ia falar aqui, alguém escreveu em alemão, mas foi você mesmo. Dankbarkeit. Olha só, essa eu não aprendi. Esse kite eu não aprendi. Um beijo em todos e todas. Cuidem-se bem e até a próxima terça, pessoal. Tchau, Beijão. tchau. Gratidão a todos. Boa noite.